Fala, lindos e lindas! Tô de volta aqui mais uma vez, maravilhosos e maravilhosas, chuchus e chuchuas, para a gente trabalhar mais uma dica química agora relacionada com operações de soluções. Na verdade, eu já tinha começado a gravar essa parte, relacionada à diluição, concentração versus misturas, no outro videozinho passado. Dá uma olhadinha lá na playlist de dicas, tá, químicas que você vai ver. Só que antes eu tinha falado de misturas que tinham solutos iguais entre si. Então você adicionava uma solução com outra solução, como o soluto era igual, você na verdade apresentava aditividade não só em relação ao volume da solução, como também a quantidade do soluto em mol, massa e aí por diante. Hoje a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar com misturas com solutos distintos. E aí eu tenho dois cenários possíveis maravilhosos de acontecer. O primeiro cenário é que os solutos diferentes entre si não reagem, fechou? Então esses caras não reagem entre si. Por outro lado, eu posso ter solutos distintos que vão acabar reagindo entre si. E aí, dependendo do tipo de problema que eu tenho relacionado a um ou ao outro, eu tenho que agir de uma forma diferente. Vamos com o chuchu, pessoal? Primeiro, quando o teu soluto não reage entre si, o que vai acabar acontecendo é que você vai estar perante a um caso de relação de diluições sucessivas. Então, aqui você vai acabar trabalhando com diluições sucessivas. Como assim, chuchu? Então, vamos lá, maravilhosos. Vamos supor que nessa brincadeira aqui, você tenha colocado para misturar entre si, tá? Vou botar aqui de azulzinho. Vou botar uma solução A com um soluto A, obviamente. E aqui, na parte de baixo, você tenha colocado para se misturar entre si, não reagir, mas se misturar entre si, uma solução B. O que acontece? Cara, como esses caras não reagem entre si, o que vai rolar é que você vai ter uma aditividade de volume, fechou? Porque o volume VA, vamos supor, o volume VA existente na solução A, ele vai se combinar e se adicionar ao volume VB existente na solução B. E claro, o número de mol de A, que eu vou chamar de Na, não vai, na verdade, se combinar ao número de mol de B, não vai se adicionar ao número de mol de B, porque eles vão ser entidades químicas diferentes, porém que não reagem entre si. Então, como é que nesse caso eu trabalho esse conceito de diluições sucessivas? O que você vai ter aqui, na verdade, para calcular, vamos supor, a molaridade final, tanto da solução A quanto da solução B nessa mistura, é você fazer duas diluições, aplicar duas vezes a fórmula de diluição. Então você vai ter, por exemplo, para o caso A, o seguinte processo matemático. Você vai dizer que a molaridade de A no início vezes o volume de A no início vai ser igual... Opa, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, maravilhosa, para ficar tudo bem mais claro, Vou botar assim, a molaridade de A no início vezes o volume de A no início, fechou? Vai ser igual a molaridade que eu vou chamar M' de A, eu vou botar só M', tá, maravilhosos? Vezes o volume final, que é o que, chuchu? VA mais VB. Então, eu tenho um caso aqui de diluição, fechou? Eu vou ter um caso de diluição. E a mesma coisa eu vou fazer para o meu soluto B. Molaridade de B no início vezes o volume de B no início vai ser igual a uma molaridade M2', tá? Então vou chamar essa molaridade aqui, final, maravilhosa, chuchus, de M2' vezes o volume final VA
mais VB. Então você perceba que eu estou aplicando diluições para uma solução A e para outra solução B. São diluições separadas, diluições sucessivas. Primeiro você aplica diluição no primeiro caso, depois você aplica diluição no segundo caso e aí você chega nas suas respostas, tá? Separadamente você vai ter uma molaridade final em A, separadamente você vai ter uma molaridade final em B. Fechou? O segundo caso, que é quando os caras reagem entre si, não é tão imediato e óbvio assim. Porque aqui você vai apresentar não uma diluição, mas sim um caso que a gente chama de reação estequiométrica, tá? Então aqui você vai apresentar casos de reações estequiométricas. Chuchus, o que significa isso? Aquilo que você está pensando mesmo. Você vai ter que aplicar casos de estequiometria, tá? Então, reações estequiométricas. Perdão, deixa eu ajeitar aqui para vocês, chuchus. Você vai ter que aplicar casos de reações estequiométricas, fechou? Reações estequiométricas. Beleza? E aí, Chuchu, o que eu faço? Cara, aqui você vai ter que fazer a reação, antes de mais nada, a equação, o balanceamento e a aplicação da estequiometria. Então vamos lá, mesma coisa, Chuchu, tá? Eu coloquei uma solução com soluto A no mesmo recipiente, no mesmo frasco, que uma solução de soluto B. Fechou? Mesma história, tá? Você vai ter VA, VB, vou até botar aqui do lado, Chuchus, ó. Você vai ter, nessa primeira situação aqui, gente do meu coração, você vai apresentar, na verdade, maravilhosos, ó, NaVA, que é o número de mol de A e o volume de A, e aqui, na segunda situação, na verdade, na segunda solução, você vai ter NbVB. Só que não adianta você querer achar que vai rolar somente uma aditividade de volume. Isso realmente vai rolar. Realmente eu posso falar que aqui você vai apresentar um volume final sendo igual a VA mais VB. Só que a relação vai muito mais além disso. Você vai ter que estabelecer uma equação química, porque o que vai acabar acontecendo, Chuchu? Vai acabar acontecendo que A, ao reagir com B, tá? Ao reagir com B, vai gerar obrigatoriamente, lindos do meu coração, um produto C. Fechou? Obrigatoriamente um produto C. Então, na maioria das vezes, nessas questões, você precisa começar a trabalhar com elas calculando o número de mol de A e o número de mol de B. E como é que você faria, Chuchu, isso aqui? Por exemplo, aqui em cima, né? Eu posso trabalhar o seguinte: número de mol de A seria molaridade de A vezes o volume de A. Esses dados normalmente são apresentados pelo problema. E para o B, Chuchu, você faria número de mol de B é igual a molaridade de B vezes o volume de B. E a partir daí, você consegue estabelecer a relação estequiométrica que ele te pede na questão. Tá? Então fica essa dica química de hoje para finalizarmos essa parte de operações e soluções. Ok? Beijo no coração. Chuchu volta numa outra oportunidade, mas será breve. Até!